Senhora Presidente Marie-Louise Coleiro Preca, prezada amiga, bem-vinda a Portugal. É com grande júbilo que a recebo naquela que é a primeira visita de Estado de um presidente maltês ao nosso país. Um país com o qual partilhamos uma forte identidade marítima, mas também uma rica história comum, ilustrada desde logo pela forte ligação que une Portugal à Ordem Soberana de Malta, há séculos, que nos legou um belíssimo património cultural ainda hoje admirado por todos aqueles que visitam o seu magnífico país. Mas se a relação bilateral, histórica e cultural entre os nossos dois países se reforça com o conhecimento e a valorização desse património, é igualmente verdade que ela conhece hoje fundamentos muito sólidos para se desenvolver no futuro. Temos de ir mais longe do que a história, mais longe do que o património cultural comum. Em primeiro lugar, fruto da pertença à União Europeia e à defesa de um projeto que permitiu o reencontro dos nossos dois países e um maior conhecimento mútuo, não apenas entre Estados, mas também entre povos. Será nesta e por esta Casa Comum Europeia que Portugal e Malta terão de se continuar a bater, participando de forma ativa nos importantes debates que se avizinham nos próximos meses, seja na definição de uma política migratória comum que permita defender o melhor do espírito humanista da Europa e, ao mesmo tempo, responder de forma eficaz a fluxos que têm testado tanto Estados-membros como Malta, começando por projetos de investimento e desenvolvimento nos países vizinhos, isto é, olhando com outra atenção e prioridade para a África, seja na defesa constante dos valores que são a matriz da União Europeia, como a democracia, o Estado de Direito democrático, o respeito pelos direitos humanos, pessoais, políticos, económicos, sociais e culturais, pela transparência dos governantes e a sua relação próxima com os governados, seja na manutenção de um elevado nível de ambição na reforma da União Económica e Monetária, na construção do próximo quadro financeiro plurianual, que permita sustentar os valores da solidariedade, da coesão e da convergência e também do combate à pobreza e às desigualdades que sempre caracterizaram a União, assim respondendo aos novos desafios políticos e sociais com que estamos confrontados. Um segundo lugar em que Portugal e Malta se encontram é no Mediterrâneo, cuja estabilidade, paz e desenvolvimento tanto nos diz respeito e pelos quais os nossos países tanto se têm batido nas mais variadas organizações internacionais. E como não querer a paz e o diálogo em tempos como aqueles em que vivemos? Ontem ainda ouvimos no Médio Oriente, que testemunham os perigos de unilateralismos que ponham em causa relações entre aliados e fomentem tensões onde se deveria aplanar um caminho de entendimento. Um tema que Vossa Excelência justamente inscreveu na agenda da última reunião do Grupo de Arraiolos, uma reunião inesquecível, realizada em Malta. Grupo de Arraiolos, iniciado em Portugal, pelo então Presidente Jorge Sampaio, e que demonstra a força e a utilidade do diálogo. Um valor que os nossos dois países sempre prezaram e apoiaram, e que é tão relevante hoje quanto há 20 anos, principalmente se estivermos atentos a fenómenos como o hipernacionalismo, o protecionismo e a xenofobia. Fenómenos que Malta e Portugal sempre rejeitaram,
apostando na abertura ao mundo, na descoberta do novo e do diferente. Traços que o percurso político de Vossa Excelência também demonstra, ao ser marcado por uma constante luta pela coesão social, pela superação das desigualdades, em particular das desigualdades de género. Este é, aliás, o terceiro espaço em que Portugal e Malta se encontram, as pessoas. Mas a política é feita para as pessoas, não para os políticos. As pessoas que ambos servimos enquanto chefes de Estado e que, no caso de Portugal e Malta, se têm vindo a descobrir nos últimos anos, através de um maior conhecimento mútuo, com mais turismo, mais cultura, mais educação e mais investimento. Vetores que, estou certo, a visita de Estado de Vossa Excelência permitirá reforçar e aprofundar. Bem-vinda a Portugal, prezada Presidente e amiga. Está em sua casa.